Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas em Minutos. Galera, vamos finalizar a página 9, que ele fala sobre potência negativa. Ele mostra para você aí um texto da questão 20, que ele fala sobre meia-vida, fala sobre quantas gramas serão necessárias para, de acordo com a equação que ele deu para você. Então, vem comigo nessa aula que nós vamos responder essa questão após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Então, galera, vamos à questão. Então, ele forneceu para você o seguinte, só vou ler apenas a letra A, para a gente entender o comando da questão. A meia-vida de um elemento radioativo correspondente ao tempo necessário para que a massa de uma atmosfera do elemento se reduza à metade. Supondo que 5 gramas, ele deu para você, né? 5 gramas do elemento químico tenham sido liberados do meio ambiente. Após o acidente, a massa, que em gramas, que resta após K meia-vidas, é dada pela expressão. Então, aqui ele já fornece para você a expressão, tá aqui, ó. Então, ou seja, K seria meias-vidas, tá? Quantas meias-vidas é dada pela expressão. Aí pede para a gente calcular quantas gramas de substância restarão após 4 meia-vidas, que é nada mais ou menos que é o nosso K. Tá aqui, ó. Forneceu para a gente o K, o que nós vamos fazer? Vamos fazer apenas a substituição para nós resolvermos a nossa letra A. Então, nesse caso, vou fazer a substituição, então vou chamar isso aqui de quê? Que é a quantidade em gramas que ele pede para a gente, para 4 meia-vidas, qual seria a resposta nesse contexto, de acordo com 5 gramas que foi fornecido nosso elemento químico, nosso elemento radioativo, tá bom? Então, vamos lá. Então, fica 5 vezes 2 elevado a menos K. Esse K é 4, ó. Se você observar que nós estamos resolvendo bastante exercício nessa ideia aqui matemática, já sei que eu vou fazer uma inversão de base. Ou seja, o que vai acontecer? Esse 2 elevado a menos 4, ele vai descer. Quando ele desce, ele desce, ou seja, aqui debaixo do número 1, significa que eu vou fazer uma inversão de base, ou seja, o número 1 sobe e esse nosso amiguinho aqui, ó, 2 elevado a menos 4, ele vai descer. Quando ele desce, eu vou fazer a inversão do sinal do expoente, que ele está positivo, negativo lá em cima, ele vem o quê? Positivo aqui embaixo. Agora ficou uma expressão com fração para me resolver, ó. Se eu multiplicar em cima 5 vezes 1 vai dar 5, 2 elevado a quarta potência, isso vai me dar 16. Então tá aqui a nossa resposta em formato de fração, mas você pode colocar isso aqui na divisão. Isso aqui vai me dar 3.125 gramas. Ou seja, é um número muito pequeno, beleza? Então, letra A já respondida, vamos para a nossa letra B. A nossa letra B, ele mostra para a gente aqui uma ideia legal. Agora, vamos fazer pela substituição. Ele fala quantas meias-vidas serão necessárias para transcorrer para que a amostra inicial se reduza a 25%. Então, já que ele deu para a gente essa amostra, e ele falou para a gente que a amostra é de 5 gramas, que ele fornece para você no texto, primeiramente, eu vou ter que tirar a quantidade, massa, dessa quantidade que eu quero, que seria os 25%. Então, eu sei que 25% matematicamente é 0,25 vezes o que, professor? Vezes 5, ok? Beleza. E agora, professor, onde é que eu vou fazer essa substituição da redução inicial? Que ele falou que reduziu 25%. Eu vou jogar justamente na minha expressão. Qual é a expressão, professor? Q é igual a 5 vezes 2 menos K. É esse K que ele quer. Quantas meias-vidas são necessárias dentro da amostra caso eu faça a redução de 25%? Então, vou fazer aqui a substituição. Fazendo a minha substituição embaixo, vou ter o seguinte, ó, que 0,25 vezes 5 vai ser igual à expressão do nosso enunciado, que é 5 vezes 2,2 vezes menos K. Ok? Vamos ver o que dá para fazer. Matematicamente, dá para a gente cortar logo o quê? O 5 do lado com o 5 do outro. Aí sobrou somente o que está na nossa frente, né?
que é quem? Que é o 0,25. Ó, 0,25 eu vou escrever em formato de fração. Ah, professor, por quê? Você vai entender o porquê. Então, 0,25 é a mesma, vou até colocar aqui ao lado, ó, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, vou escrever dessa forma para a gente entender o que vai aparecer agora. Então, fica, ó, 1/4 igual a 2 elevado a menos k. E agora, professor, se você lembrar um pouquinho que 4 é o que, professor? 2 ao quadrado, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. E agora, vou fazer a inversão. Como assim, professor, inversão? Eu não entendi. Eu vou inverter para que esse 2 aqui embaixo, que é a minha base, eu vou relacionar com esse 2 lá em cima, que está após da igualdade, que está após a igualdade. Então, fazendo esse comparativo, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a inversão no sentido contrário. Como assim? Eu vou descer o número 1 e esse 2 ao quadrado eu vou subir. Quando ele sobe, eu vou fazer a inversão novamente. Só que ele está positivo aqui embaixo, quando ele subir, ele vai negativo. Então fica 2 elevado a menos 2 sobre 1. Professor, se eu quiser, posso tirar esse 2, ou posso tirar esse 1 que está lá embaixo, igual a 2 menos k. Bem, se você não entendeu até agora, aqui a gente vai ter que fazer de uma forma bem direta. Como assim, professor? Utilizando um pouquinho da matemática, a matemática um pouquinho aplicada. Olha lá. Quando você tem uma equação exponencial, professor, equação exponencial? Exatamente. A equação exponencial é uma equação onde você tem uma variável, essa variável ela é em formato de expoente, ok? Onde você tem que igualar as bases. Como as bases aqui elas estão iguais, então posso, na verdade não é bem cancelar, mas matematicamente a gente utiliza esse símbolo. Você cancela a base e você só vai trabalhar com a igualdade. Essa é a igualdade que você tem aqui em formato de expoente. Então posso afirmar que menos k é igual a menos 2, ou seja, se as bases estão iguais, os expoentes também serão iguais, por isso que a gente igualou. Como você pode observar, não posso deixar aqui negativo no primeiro membro. Você aprendeu isso lá no 7º ano. Então, vou fazer o que, professor? Vou multiplicar por menos 1 toda a equação. Então, aquele que é negativo vai ficar positivo. E aquele que é negativo vai ficar o que, professor? Positivo. Então, tá aqui a nossa resposta. Então, por isso que a questão ela é uma questão desafio realmente, né? Que é uma questão que puxa um pouco mais da sua matemática. Tá certo, galera? Então, essa foi a nossa aula para você, finalizando a página 9, resolvendo a questão 20, letra A e letra B. Então, galera, é isso. Valeu, fica com Deus, que nós estaremos começando já também os exercícios de notação científica. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.